compartilhando o livro de estudo desta noite, que vai ser o livro Céu e Inferno, esse aqui. Nós ainda estamos, né, estudando o Inferno Cristão, o livro, né, para que possamos compreender melhor essa história de inferno, de onde vem, como é que isso foi manipulado. A doutrina espírita também fala do umbral, fala das sombras, das trevas, então parece que tem relações entre eles, dos pagãos, dos cristãos, e nós que somos também continuamos cristãos, mas só de que de uma forma realmente bem mais lúcida quanto à vida continuando depois da morte. Então vamos continuar estudando aqui. Hoje nós vamos começar o quadro do inferno pagão. Semana passada nós lemos isso aqui, mas não ficou assim bem claro para o nosso estudo, não é? Queremos saber se alguém quer ajudar lendo esse número 9. Tá? Eu posso ler aqui, Obrigado. Eu não tenho esse livro, se eu consigo enxergar. O que é isso? Aqui deu, tá certo. Quadro do inferno pagão, 9. Só conhecemos o inferno pagão pela narrativa dos poetas Homero e Virgílio, que fizeram dele a mais completa descrição, mas é preciso levar em conta os limites que a poesia impõe à forma. A de Fenelon, em seu Telêmaco, embora extraída da mesma fonte quanto as crenças fundamentais, tem a simplicidade mais precisa da prosa. Descrevendo o aspecto lúgubre dos lugares, ressalta acima de tudo o gênero do sofrimento infligidos aos culpados e se estende muito sobre o destino dos maus reis, tendo em vista a instrução de seu real aluno. Por mais popular que seja sua obra, talvez muitas pessoas não se lembrem dela, ou não tenham refletido o suficiente sobre ela para estabelecer uma comparação. É por isso que cremos útil reproduzir aqui as partes que têm uma relação mais direta com o assunto que nos ocupa, ou seja, aquelas que se referem mais precisamente à penalidade individual. Ok, Elton. Então veja só, nesse assunto aqui que nós estamos, no quadro do inferno pagão, tem do inferno pagão, tá? Do paganismo, depois vai vir o cristianismo, né? Com a partida do Cristo, torna-se aí uma melhor orientação, e os cristãos também criaram o inferno pagão. Mas esse é um assunto para mais adiante, a gente vai destrinchá-lo também, entendê-lo e aprender junto com todo mundo, né? Mas aqui é o quadro pagão, antes de Jesus, o paganismo, que até hoje ele existe, né? Acendeu incenso, estátuas, render graças a esses objetos, a essas coisas como existia de muito tempo, dos deuses, né, Zeus e sua mitologia grega, tá? Então, o paganismo. Então, foi extraído isso, essas narrativas desses romances, desses poetas, mas tudo que vem dos poetas, nós temos que ter um pouco de senso, né, de crítica, de estudo, a crítica boa, para entendermos o que seria esse inferno pagão, porque tem coisas que nós sabemos, os poetas, eles fazem jogo de palavras e as coisas ficam bem interessantes, e às vezes viajamos, e eles viajam também e terminam fugindo um pouco da realidade. Mas Fenelon, ele, em seu Telêmaco, foi extraído da mesma fonte que esses poetas, mas só que de uma forma mais precisa, né, na prosa, mais precisa no que nós vamos ver daqui a pouco, mais ainda. Então é preciso que analisemos junto com Fenelon, extrairmos daí o inferno pagão para entendermos um pouco mais. Quem já sabe está ótimo, quem não sabe, ou nunca ouviu falar, ou se ouviu pouco, mas não estudou, não pesquisou, nós nos esforçamos e tentamos aí trazer para vocês o melhor conhecimento possível com a doutrina espírita, né? Já que falamos da doutrina espírita. Então, por ser muito popular, essa obra foi muito popular, inclusive está na internet, pode colocar que tem livros sendo à venda,
estão disponíveis para quem quiser ler mais sobre o assunto do quadro do inferno pagão. Então, fique à vontade. Mas aqui nós vamos falar de Fenelon, não é? Nesse Telêmaco, tá? Então, por isso nós vamos ver o quê? Nós vamos ver o quadro do sofrimento das pessoas, mas no caso individual. Que é o que acontece. Quando eu desencarnar, no inferno pagão, como é que seria? O inferno pagão via isso como quando eu morria? Depois os cristãos vão ver como quando eu morria. E o espiritismo vê como quando eu morrer, tá? Então é muito importante, é interessante esse assunto. Há algo individual e Fenelon, ele traz muito mais instruções a respeito com mais clareza e com mais riqueza nos detalhes. O número 10 eu vou também disponibilizar aqui para vocês, porque o número 10 é onde começa toda a história do nosso Fenelon, tá? Alguém quer ler? Ó, Entendeu? É pequeno. aqui é o 10º. Se não, eu leio ele. Pronto. Veja só. O número 10. Veja só. Ao entrar, Telêmaco ouve os gemidos de uma sombra que não podia consolar-se. Interessante, né? É como se ele fosse ao inferno. Como Dantes foi, como Allan Kardec foi, e outras criaturas tiveram, Chico Xavier, e outras criaturas já tiveram a oportunidade de visitar, como Ivone A. Pereira, tá? Então, Telêmaco, ele vai a esse inferno, vamos dizer assim, e vamos ver como é que ele via isso. Ao entrar, Telêmaco ouve os gemidos de uma sombra que não podia consolar-se. Uma sombra, está falando aí de espírito, né? Aí ele pergunta assim, qual é então, disse-lhe ele, vossa desgraça? E essa sombra, eu era Nabofarzã, rei da soberba Babilônia. Todos os povos do Oriente tremiam ao simples som do meu nome. Fazia-me adorar pelos babilônios no templo de mármore, onde era representado por uma estátua de ouro, diante da qual ardia dia e noite os mais preciosos perfumes da Etiópia. Tá? Aí ele continua. Jamais alguém ousou contradizer-me sem ser logo punido. Isso é o rei, já que Fenelon vai tratar muito dos assuntos aí no Telêmaco com os reis, não é? Então, os sofrimentos dos reis, porque muita gente acha que os reis eles são tratados diferente no mundo espiritual. As rainhas são tratadas no mundo espiritual, elas têm privilégios. E isso é a visão aqui nesse momento do quadro do inferno pagão. Então, ele dizia, inverter que jamais alguém ousou contradizer-me sem ser logo punido. Aí ele continua, inventavam-se todo dia novos prazeres para tornar a minha vida mais deliciosa. Não é? É aquela coisa, né? Fugindo sempre à razão, abafando a razão e se divertindo. Veja só o que esse rei está dizendo. Ele se divertia e fazia com que todos os dias ele se divertisse muito e não pensar na vida após a morte, que é parecido com o que nós estamos ainda hoje vivendo. Muita gente, eu mesmo estou muito interessado comigo que esse dia vai chegar. Mas ele não, ele queria se deliciar, ele queria diversão. Eu era então jovem e robusto. Quantos dias afortunados tinha ainda a gozar no trono. Ele achava-se que, por ser jovem e robusto, e de saúde, gozando de uma saúde invejável, ele achava que ia muito longe. Mas ele se apaixonou por uma mulher que ele amava essa mulher, e que diz assim, que não me amava, essa mulher não me amava. Fez-me sentir que eu não era Deus. Veja só, ela vai e consegue envenená-lo, como ele vai dizer aí. Ela me envenenou, não sou mais nada. Morreu. Assim, no inferno pagão.
Puseram ontem com pompas minhas cinzas numa urna de ouro. Choraram, arrancaram os cabelos. Fingiram querer jogar-se nas chamas da minha fogueira para morrer comigo. Fingiram, veja só. Vão ainda gemer ao pé do soberbo túmulo onde puseram minhas cinzas. Mas ninguém me lamenta. Minha memória é odiada mesmo na minha família. E aqui embaixo já estou sofrendo horríveis tratamentos. Veja como é interessante essa prosa de Fenelon aí, trazendo para nós com Telêmaco, né? Telêmaco seria aí já um adulto, e ele está verificando o que foi que aconteceu com esse rei, né? Então esse rei, ele morreu, e ele vai lá visitar essa região, e Nabofarzan, ele, como foi um homem muito temido, um rei, né, daquela época, e nós vamos perceber o autoritarismo, não é? A arrogância, o destrato, o descaso com as pessoas, e que até hoje isso ainda existe. Mas da época do inferno pagão, existia sofrimento depois da morte. Só que nós já sabemos, já viemos estudando, que o inferno pagão, o sofrimento depois da morte, é algo eterno, não acaba. A pessoa nunca mais sai dali. Ela se atolou, se ferrou, nunca mais vai sair dali. Nunca mais vai sair. No inferno pagão está no Tártaro. E como ele se interessa muito pela individualidade, ele vai trazer detalhes muito importantes, porque esse rei se achava um deus, se achava que ele nunca ia morrer. É o que acontecia daquela época, bem distante do Cristo, e se aproximando ali. Até nessas épocas tem gente que se acha imortal. Olhando pela ótica espírita, nós somos imortais, todos nós. Nós temos um tempo de vida eterna. Mas se tratando do corpo, o corpo não consegue levar esse tempo da eternidade. Ele é preciso, ele cansa, ele envelhece, ele volta para o natural dele, que é de onde ele veio, daquele planeta, das frutas onde ele se alimentou. O espírito para a criação desse corpo, numa gravidez, algo natural, como nós já sabemos. Nós sabemos que a matéria gera matéria. Assim, sendo nesse planeta matéria gerando matéria, tem um tempo, não tem eternidade para a matéria, mas tem para o espírito, com Deus. Mas as pessoas mentiram para o rei, foram lá, foram fazer oferendas, foram entregar as cinzas, fingiram que ele morresse para dizer que amava muito o rei, e o rei, vendo, o interessante é que o rei vê isso como espírito. O que morreu vê isso como espírito. Telêmaco. Ele vai perceber que o espírito está dizendo que ele vê tudo isso e vê que o povo está mentindo, que as pessoas não gostam dele, que mesmo a família dele odeia muito ele. É como dissesse, graças a Deus ele morreu. Tá? Isso é o inferno pagão. Tá? Vamos tentar aqui um pouco mais. Deixa eu disponibilizar aqui, porque é bom na leitura para que a gente não tenha dúvida, para não achar que é o nosso acho que estamos aqui estudando. Vamos deixar de achismo, vamos estudar mesmo, que é muito importante. E ele continua aqui. Se alguém quiser ler, só é falar, viu? Fica à vontade. Ele continua aqui. Telêmaco, tocado por esse espetáculo, disse-lhe. Ele gostou, né? Telêmaco achou interessante essa prosa aí entre eles dois. Ele e o rei, vendo do inferno esse rei. Eras verdadeiramente feliz durante vosso reinado? Não é? Sentias aquela doce paz sem a qual o coração permanece sempre apertado e ressequido em meus as delícias? Que é o que acontece muito. O rei, você sentia-se feliz? Não é? Não, respondeu o babilônio, nem mesmo sei o que quereis dizer. Os sábios elogiam essa paz como o único bem. Por mim nunca a senti. Meu coração era incessantemente agitado por desejos novos. Tinham cuidado de manter essa embriaguez para torná-la contínua. O menor intervalo de sensatez teria sido demasiado amargo.
Eis a paz de que gozei. Qualquer outra me parece uma fábula e um sonho. Eis os bens que lamento. Então nós vamos ver nessa fala aqui que como é que é? Você se sentia feliz como encarnado, como no corpo, porque ele está vendo aí o espírito. É interessante, né? Essa parte do desse papo aí, tá? Aí o que Telemanco observa é que os reis, não é? Por não se sentir, no caso desse rei, não se sentir feliz, o que é que ele fez? Ele simplesmente diz na clara, olha, eu me escondia, eu fazia tudo para me divertir. Essa é a verdade. E eu simplesmente morri. E agora eu vejo que eu lamento muito por não ter dado atenção ao que eu devia ter dado. E ele morreu. E deixou tudo. As pessoas, fingindo amá-lo, elas ficaram e deixaram de lado essa coisa de elogiar ou de vangloriar um rei, né? Então ele não sentiu paz. Coisas que os sábios falam muito. A paz é algo muito interior. No inferno pagão, está lá Telêmaco perguntando a ele se ele se sentia feliz, se ele sentia a paz, se ele tinha esse sentimento, e ele não tinha. Tá? É preciso que saibamos, isso vai chegar conosco. Estudamos a doutrina espírita, já que a doutrina espírita ela torna para nós a vida muito melhor, mais afável, porque nós somos eternos, nós somos filhos de Deus, nós não vamos morrer, nós somos eternos. Então, ele continua aqui, por mim nunca senti essa paz, meu coração sempre foi agitado, eu não tinha a menor lucidez para sentir essa paz. Quando eu pensava nisso, eu procurava me sufocar com os prazeres, com as delícias. Isso é o que acontece muito ainda conosco aqui, né? Então eu vou passar essa outra parte aqui. Se alguém quiser ler, por favor, fique à vontade. Eu vou disponibilizar aqui. É essa aí. Se alguém quiser ler. Falando. Começa no falando ali? É. Então, Armindo. Ah, não, tudo bem. Pode ir. Não, vai nessa que eu já li a primeira. Quer ler a linda? Também... Pode ser. Bom, tá bom, eu leio. Falando assim, o Babilônio chorava como um homem covarde que foi amolecido pela fortuna e não está acostumado a suportar constantemente a desgraça. Tinha perto dele alguns escravos que haviam sido sacrificados em sua homenagem ao funeral. Mercúrio entregara-os a Caronte com seu rei e dera-lhes poder absoluto sobre esse rei que havia servido na terra. Essas sombras de escravos não mais temiam a sombra de Namofarzan. Elas a mantinham acorrentada e faziam-lhe as mais cruéis afrontas. Uma dizia-lhes: nós não éramos homens como tu? Como podias ser tão insensato a ponto de te creres em Deus? E não devia lembrar-te de que eras da raça dos outros homens? Outra, para insultá-lo, dizia: tinhas razão de não querer que te tomasse por um homem, pois eras um monstro sem humanidade. Uma outra dizia-lhe: pois bem, onde estão agora os teus aduladores? Não tens mais nada para dar, desgraçado. Não podes fazer mais nenhum mal, és agora escravo dos teus próprios escravos. Os deuses são lentos para fazer justiça, mas enfim a fazem. Ok. Armindo, obrigado aí. Quer falar, Armindo, sobre isso aí, que é fácil, né, Armindo? Desculpa. Quer comentar alguma coisa? Não, desculpa que eu entrei agora também. Ok. Porque nós estamos estudando o inferno pagão, né? O quadro do inferno pagão. O quadro. Porque, por exemplo, no Espiritismo existe o quadro do umbral, das sombras, das trevas, não é? Nós já temos talvez algum conhecimento a respeito. E esse quadro do inferno pagão, os cristãos depois vão copiá-lo.
Depois nós vamos estudar ele, o quadro do inferno cristão. Nós estamos no pagão para depois para o quadro do inferno cristão. Copia do paganismo. Então, o paganismo, nesse caso aí, Fenelon, usando o Telêmaco, Telêmaco, ele entra dentro do inferno e ele vai verificar que as pessoas que morrem, os ladrões, como no espiritismo, elas continuam sofrendo. Só que aí temos que entender isso bem para tirarmos o joio do trigo aí, né, para não contaminar o trigo. Por quê? Porque no inferno pagão existe o sofrimento que vai para a eternidade, que as criaturas têm poderes em cobrar. Nesse caso, como você leu aí, o Babilônio chorava pelos atos covardes que ele cometeu, né? Amolecido pelo dinheiro, porque é o que costuma se fazer muito até hoje. Pelo dinheiro as pessoas, infelizmente, elas cometem desgraças, muitas. E não foi diferente no paganismo essa relação de pensar assim. Só que nós vamos ver aí que aparece Mercúrio, que diz a Caronte: olha, Caronte, toma esses escravos e toma o rei. Pega o rei e os escravos que era do rei. Então eu dou poderes a vocês, a você, Caronte, e aos escravos. E vocês agora vão fazer esse rei sofrer. Fica com vocês a decisão. E os escravos vão pegar dura aí. Os escravos já não têm mais medo do rei como tinha antes, quando eles estavam no corpo. Porque esses 2 escravos foram sacrificados justamente junto com o rei como meio de uma oferenda, né? De um elogio, uma graça que o povo deu na época. Então o rei morre e oferecem dois escravos, e esses caras vão junto. E essas 2 criaturas, Caronte vai pegar o rei, os 2 escravos, e Mercúrio delega a Caronte e esses 2 escravos o direito de fazê-lo sofrer. E ele vai passar por poucas e boas aí. Ele diz assim: essas sombras de escravos não mais temiam a sombra de Nabofarzã. Elas mantinham acorrentado e faziam as mais cruéis afrontas. Uma dizia-lhe: não nos éramos homens como tu? Observe que é o que nós já temos algum conhecimento. Quem já leu alguma obra espírita está vendo alguma similitude aí, né? Está vendo alguma coisa que parece espiritismo, né? Porque os escravos estão vivos e estão cobrando do rei o que eles sofreram. E nós não éramos homens como você? Por que você fez isso, não é? Como podia ser, então, insensato a ponto de te creres um Deus? Então, veja bem que os deuses, como nós sabemos no paganismo. Como tu achava que era um Deus? A mulher dele envenenou, que ele amava muito. Mas a mulher não amava ele, envenenou ele e mandou ele, vamos dizer assim, para o inferno, né? E não devias lembrar-te de que eras da raça dos outros homens? Verdade, né? Fazemos parte todos, humanamente, nós fazemos parte de todo tipo de raça. Somos irmãos. Nesse caso aí, esses escravos estão duríssima dele. Outra, para insultá-lo, dizia: tinhas razão de não querer que te tomasse por um homem, pois eras um monstro sem humanidade. Até hoje isso funciona e é assim. Só que, veja bem, Telêmaco, ele entra no inferno e ele vai ver isso. Esse inferno é o Tártaro, e depois nós vamos entender mais sobre esse Tártaro. E continuando, uma outra dizia-lhe: pois bem, onde estão agora os teus aduladores? Não é? Como interessante. Parece mesmo o umbral, as sombras e as trevas. Se nós formos ler os livros de psicografia de Chico, como Os Mensageiros da Luz, Esculpindo o Próprio Destino, Paulo Estevo, se nós formos ler livros como Memória de Suicida, nós vamos achar coisas que são muito parecidas aí. Só que é diferente. Existiu aí Mercúrio que deu poderes. Aí é interessante, ter poderes. Embora nós sabemos que Deus
quando as pessoas insistem pelo mal mesmo, por não querer o bem, Deus permite que o mal, os espíritos mal, tomem conta dessas criaturas. Médios, inclusive. E desencarnados, eles tomam conta, até que elas se arrependam profundamente. E ele diz assim, uma outra dizia-lhe, pois bem, onde estão agora os teus aduladores? Não tens mais nada para dar. Desgraçado. Realmente, é um desgraçado. As pessoas que cometem essas coisas assim, como esse rei está aqui, é um desgraçado. Chega no mundo espiritual todo arrebentado, cheio de dívida, cheio de problemas, cheio de obsessores. Um desgraçado. E nós já ouvimos falar sobre isso com as mesas de Girardin. Né? Ela fala sobre o que seria a verdadeira desgraça, tá? no Evangelho. Não pode fazer mais nenhum mal. Ele agora não pode fazer mais nenhum mal. És agora escravos dos teus próprios escravos. Os deuses são lentos para fazer justiça, mas enfim a fazem. Só que os deuses do pagão têm deus de todo tipo. Não é? E Deus não vai permitir que assim seja as pessoas sendo deuses. Não. Mas, nessa passagem onde tem parábola da figueira que secou, lá quase no fim, vocês vão ver que Deus permite o mal tomar conta dos espíritos de médios, das pessoas que querem e continuam fazendo a maldade, desejosamente. Tá? Então, vamos passar aqui mais um pouquinho para que possamos continuar estudando, tá? Se alguém quiser ler, essa é a parte agora que nós vamos lá, essa parte aqui. Isso aqui. Aí ele diz assim, a essas duras palavras, Nabufarzan se joga de rosto no chão. Veja como é interessante, o arrependimento, o remorso. Ele se joga de rosto no chão, arrancando os cabelos, num ataque de raiva e desespero. Isso é o inferno, o quadro do inferno pagão, o remorso. Mas Caronte dizia aos escravos, puxai-o pela corrente, levantai-o à força. Ele não terá nem mesmo o consolo de esconder sua vergonha. Olha, é preciso que todas as sombras do Estige sejam testemunha para justificar os deuses que aguentaram tanto tempo que este ímpio reinasse na terra. Ímpio aqui são as pessoas que desprezam a religião, não é? Então ele desprezava a religião. Então ele aqui diz que ele não tem esse direito de baixar a cabeça e de chorar assim. Levanta a cabeça dele e ele enfrente tudo o que fez. E os escravos vão fazê-lo sofrer. É muito interessante esse assunto, porque é parecido com um livro que eu sempre gosto de ouvir, que já é um áudio, já daqui a pouco eu vou passar para vocês, que é Memória Suicida. Muita coisa parecida, mas é interessante mesmo. E ele logo percebe bem perto dele o negro tártaro. Aí dali sai uma fumaça negra espessa, cujo cheiro pestilento causaria a morte se ele se espalhasse pela morada dos vivos, se viesse para cá, para a terra. Essa fumaça cobriu o rio de fogo, olha, o rio de fogo, que já teve médios que viram isso no mundo espiritual. Inclusive, eu posso dizer que de verdade, que eu também já vi essa região, mas eu não vi os detalhes, mas eu saía dessa região e subia tipo uma nave. Mas deixa para lá, vamos continuar aqui. Um rio de fogo e turbilhões de chamas, cujo estrépito, não é? Quando o fogo está queimando, ele faz um barulho, semelhante aos das torrentes mais impetuosas quando se lançam dos mais altos rochedos no fundo dos abismos. Imagine, fazia que nada se pudesse ouvir distintamente naqueles tristes lugares. Então, essas fogueiras, esse fogo, esse rio de fogo, essa fumaça que cobria esse rio, é parecido também com as trevas. Fala-se sobre esse assunto. Inclusive, tem-se foto. Aqui eu tenho elas, para quem queira. E o que é mais importante é que tem uma semelhança muito, muito interessante com o Espiritismo. Mas existem os deuses aí que castigam. E Deus
Deus não está dando autoridade para ninguém assim, fica castigando eternamente. Mas tem, como já dissemos, está no Evangelho, está no Livro dos Espíritos, o mal para cuidar dos espíritos que querem seguir o caminho do mal. De médios que querem seguir o caminho do mal. De pastores que querem seguir o caminho do mal. Padres, sacerdote, papa, tem esses espíritos para cuidar dessas criaturas. E temos que ter cuidado. Temos que ficar espertos. Só nós estamos ainda estudando o quadro do inferno pagão. Depois nós vamos para o cristão. Aí vocês vão ver como é mais difícil. Porque o cristão vai copiar isso aí para dentro da igreja, das igrejas. Lembrando que os cristãos fizeram as igrejas. Paulo de Tarso foi um dos que fez muitas igrejas. Então, de lá eles criaram essas situações. E copiando do paganismo. Mas o pagão está falando que existe a punição. Não é que os deuses é quem tomam conta. E como ele disse no finalzinho, os deuses demoram, mas eles fazem. Deus tem toda a paciência conosco. Olhando para o Espiritismo, tá, gente? Deus, ele não odeia seus filhos, de maneira alguma. Ele ama seus filhos. O problema são os seus filhos que não o amam, que devia amá-lo. Nós devíamos fazer isso. Então aqui eu vou passar só uma parte do livro Memória de Suicida para termos uma ideia se tem algumas coisas parecidas com isso aí. Por exemplo, né? Eu vou só acessar isso aqui porque eu coloquei o tempo para não me perder, que é o que eu quero, em 12 minutos aqui. Eu quero ver com 12 minutos, 12. Pronto, aqui. Vou passar aí para vocês, espero que vocês escutem. Vocês estão ouvindo alguma coisa? Dá para ouvir? São Miguel de Seide, Portugal, 1º de junho de 1890. Olha o que vai acontecer. Memória de Suicida, tá? Malditos olhos que não veem! Maldita visão que não me serve mais! Para que viver assim? Dizem que no instante da morte, passa-se em poucos segundos o filme inteiro de nossa vida, numa espécie de tela da mente. Foi o que Camilo viu ao apertar o gatilho contra o ouvido direito. Camilo passou pela vida e a vida passou por ele em apenas alguns segundos. Segundos de alegrias e tristezas, sonhos e desilusões, encontros e desencontros, vida e morte. Cenas de uma história que não teve um final feliz, como na maioria dos filmes, mas um desfecho escolhido arbitrariamente por mais um personagem dentre tantos, que decidiu cortar agressivamente o enredo da própria existência, alterando os rumos de sua missão terrestre e desafiando as leis do Criador. Queridos irmãos, a partir de agora,
vamos voltar no tempo e viajar juntos ao fim do século XIX. Onde inicia-se a comovente trajetória de um espírito suicida e sua inesquecível missão. Camilo Cândido Botelho, que Deus o abençoe. Sua jornada no além acaba de começar. Isso é em um grau. Que lugar é esse? Nunca me senti tão desorientado. Dias, talvez meses a vagar sem saber onde estava. E agora venho parar nesse pântano fétido e escuro. Perdi a noção do tempo e do espaço. Meu Deus, como dói minha cabeça. O que aconteceu comigo? Não é real. Nunca presenciei vales tão profundos, sombras tão densas, cavernas tão sinistras. Onde está a paz, o conforto, a esperança? Só vejo miséria, desgraça, desespero. O Vale dos Leprosos, sobre o qual li em meus estudos religiosos, e que pensei evocar o último degrau do sofrimento humano, seria confortador estágio de repouso comparado a isto. Ao menos entre os leprosos haveria solidariedade. Convém lembrar ou esclarecer que os sofredores do Vale dos Leprosos adotavam-se em boas amizades, irmanando-se no seio da dor para suavizá-la. Criavam a sua sociedade, divertiam-se, prestavam-se favores, dormiam e sonhavam que eram felizes. Mas na caverna onde padeci o martírio que me surpreendeu no além-túmulo, depois do suicídio, nada disso havia. Aqui era a dor que nada conforta, a desgraça que nenhum favor ameniza, a tragédia que ideia alguma tranquilizadora vem orvalhar de esperança. O que há é o choro convulso e inconsolável dos condenados que nunca se harmonizam. O assombroso ranger de dentes da advertência prudente e sábia do mestre de Nazaré. A blasfêmia assintosa do réprobo a se acusar a cada novo rebate da mente flagelada pelas recordações penosas. A loucura inalterável de consciências contundidas pelo vergastar infame dos remorsos. A raiva envenenada daquele que já não pode chorar porque ficou exausto sob o excesso das lágrimas. A surpresa aterradora daquele que se sente vivo a despeito de se haver arrojado na morte. É o inferno na mais hedionda e dramática exposição. Oh, Deus Todo-Poderoso! Onde está o céu, a luz, o sol, o perfume das flores? Perfume das flores! Não está sentindo? Respire fundo. Sinta o aroma tradicional da região. O da matéria apodrecendo, general. Você foi julgado e condenado a apodrecer neste limbo por toda a eternidade, suicida. Quem mandou tomar veneno? Não! Me perdoe! Eu não faço mais! Eu prometo! De onde vem tanto sangue? Os meus pulsos! Meu sangue está jorrando! Socorro! Eu vou morrer! Coitadinha, ela vai morrer! Vai mesmo enlouquecer!
quando descobrir que morrer para nós é impossível. Daqui ninguém escapa. Bem-vinda à escória do universo. Veja como o povo é bonito aqui. Janeiro de 1891. Bom, gente, isso era o que gostaríamos de passar para vocês, para quem queira estudar um pouco mais sobre o Espiritismo, porque o inferno pagão tem semelhanças com o umbral, com as sombras. De uma forma geral, com o umbral, sim, tem semelhança, mas não tem, como até mesmo o Espírito diz que ele vai sofrer agora para toda a eternidade, que era o que o Espírito conhecia quando encarnado. E em relação ao nosso estudo que fazemos, é compreender que Deus nos ama, né? Só que o paganismo, ele criou... Alguém foi lá e viu esse inferno, e viu o que se passava ali, os quadros. Para a semana nós vamos ver um pouco mais, mas tem algo semelhante com a doutrina dos espíritos. Já que os espíritos dizem que essas regiões existem, essas cavernas existem aqui na Terra, e eles se aproveitam para fazer-nos sofrer quando temos a nossa consciência pesada. Para o paganismo, não existe mais arrependimento. Não é? Nós já vemos estudando, e nós vamos nos aprofundando mais e mergulhando mais sobre esse assunto. Só que as pessoas, não estamos querendo fazer medo a ninguém, pelo contrário, nós queremos fazer com que as pessoas entendam que Deus nos ama, mas nós temos que nos amar, nós temos que nos valorizar, porque se nós não nos preocuparmos com o nosso pensamento, com as nossas atitudes, não é? Porque o pensamento, ele é o gerador de tudo, não é? Como disse Jesus, pecado não é o que entra pela boca, mas porque o que sai da boca, porque vem do coração. O grande problema é nosso. As nossas escravidões são essas. Então, nós podemos cair nessa malha e nos sofrimentos que poderão esses espíritos nos levar. Por estudarmos o quadro do inferno pagão, temos que ir fazendo alguma semelhança para entendermos de onde vem esse inferno. Porque como é que as pessoas sabiam que esse inferno existia? Como é que os cristãos sabiam que esse inferno existia? E de onde começou isso tudo? Com o paganismo. É isso que nós queríamos, espero que estejamos atingindo o objetivo. O nosso objetivo aqui é para compreendermos um pouco do inferno, que muita gente fala, você vai para o inferno, quando fulano morrer vai para o inferno, fulano matou o outro, vai para o inferno, e não tem mais salvação. Então é preciso que entendamos, estudemos, porque Deus criou seus filhos, não foi para viver no inferno, pelo contrário, eles precisam crescer e aprender. Precisamos nos preocupar com isso, porque estamos aqui na Terra para estudarmos, entendermos e praticarmos para nossa evolução no mundo espiritual. É bem diferente, muita gente acha que a evolução é para aqui, não é não, a evolução é para o mundo espiritual. Muito cuidado com isso, né? Então vamos partir aqui para o que nos sobra, para o livro dos Espíritos do Tempo. Tá? Vamos disponibilizar aqui o livro dos Espíritos. É esse aqui, a questão 389. Se alguém quiser ler, fique à vontade, quiser comentar também, fique à vontade. Vamos. 389. Qual a origem da repulsa instintiva que sentimos por certas pessoas logo à primeira vista? São espíritos antipáticos entre si que reconhecem de imediato sem se falar? Então, veja bem, são espíritos antipáticos que se adivinham e reconhecem sem se falarem. Nós já vimos, nós sabemos que isso existe na prática, né? Tem pessoas que de imediato, é impacto. Não fui com a cara desse fulano.
Eu não gostei. Meio é arrogante. A gente vê demais isso no dia a dia, provavelmente. Aquela velha expressão, né? O espírito não cruza. Exato. É. Interessante, bicho. É. Olha ver onde é que ele diz, ó. São espíritos antipáticos. O antipático vem do outro e o outro também, viu? Ele está sentindo do mesmo jeito por ali. Que se adivinham. Como é que eles se adivinham? São vibrações, né? E reconhecem sem se falarem. Ave Maria. Eu mesmo. Quem não passa por isso? Quem já não teve isso? E tem ainda, né? Então, é preciso que entendamos bem. O problema é que muitas vezes, nós não nos olhamos no espelho como devíamos nos olhar. Né? Grande problema. Ah, esse fulano é muito boçal. Será que eu não passo esse lado meu boçal para ela? Muito arrogante. Não é? Pode acontecer o inverso também. É. Por exemplo, eu me preocupo muito, cara. Eu faço esse estudo aqui com vocês, com os espíritos me ajudando. Às vezes eu fico olhando e digo, poxa, bicho, eu não estou gostando de como eu fico olhando. Eu fico preocupado, porque tem pessoas que possam achar que eu me acho. Eu não me acho. Pelo contrário. Meu Deus do céu, eu fico... me ajuda aí para ver se eu consigo exprimir humildade, mas que eu tenha isso. Né? Porque senão os antipáticos, como eu, eles não vão gostar de mim e vão logo mudar de canal. É normal. Não gostam. E o grande problema é nosso, né? Quem não já sentiu isso na prática, né, Armindo? Quem não já sentiu? Então, está aí. Vamos para 390, né? Se vocês puderem me ajudar aí. Ah, por exemplo, a Rosângela me foi muito antipática, Rosângela. Tô brincando, viu? Nunca foi nem a Rosângela, nem o Edson. Não foram. Mesmo. É engraçado. A família de vocês parece que eu conheço todinha. É brincadeira, viu? É engraçado. O Armindo. Olha só o espiritismo para me explicar. Oi. Por quê, né? Não é? A 390 aqui pode nos ajudar? Só um minuto. 390. É. A antipatia instintiva é sempre sinal de um espírito com natureza má? Os espíritos não são necessariamente maus, apenas por não simpatizarem um com o outro. A antipatia entre eles pode ter como causa um modo diferente de pensar, mas à medida que vão progredindo, as divergências se apagam e a antipatia desaparece. Graças a Deus. Eu fiquei grato a isso aí. No finalzinho, gostei do final. Eu sou sincero. Olha, minha gente, em grupo de reunião, né? Família, inclusive entre família, viu? Você sabe que, como Jesus disse, olha, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a divisão. Pai contra filho, filho contra pai, filho contra mãe. Vocês já ouviram essa moral estranha? Nós estudamos aí. E tá aí. Então, no nosso lá, nas reuniões, às vezes a gente vai encontrar, tem um irmãozinho que não entra mesmo, um irmão mesmo de sangue, que na verdade a gente fala de sangue por esses hábitos aí, de muito longos, muitos milênios, achar que os nossos irmãos são mesmo aqueles mais que nasceram dentro do próprio ventre da família, o parentesco. Mas nós vamos encontrar essas criaturas. Oi? Não, é que agora essa história de simpatizar ou não, tu sabe que um tempo, isso já faz eu acho que agora ela vai fazer 8 anos atrás. Eu conheci a cunhada de uma amiga minha do Pilates, e aí ela disse, ai Rô, o que é que tu achou da minha cunhada? Eu disse, eu achei ela muito antipática. ela chegou no Pilates e aí, né, e aí ela me perguntou, não sei, aí achei muito antipática. E agora nós somos grandes amigas. E veja aí como é que é, Rosângela, é verdadeiro, obrigado mesmo. E foi tanto, né? Até hoje, daí a gente lembra disso, né? Que eu sempre estou na casa dela, essas coisas. E aí eu digo, e em dizer que quando eu te conheci, eu te achei muito antipático. Hoje eu estou aqui na tua casa. Veja só, eu também já encontrei. Como é, Edson?
Não, quase que diariamente se ligam e tudo mais, então Não é? você vê que a amizade realmente prosperou, né? É. Mas o primeiro não, o né? primeiro impacto foi realmente... Não é? Eu mesmo já passei por isso. Eu acho que o Armin também já passou. Não é possível que ele é diferente. Eu mesmo já passei, e muitas. E inclusive tem hoje uma pessoa que me trata como irmão, mas a primeira vez que eu vi o cara, meu Deus do céu, eu disse, me ajude. Que esse cara, não sei porquê, eu não vou com a cara dele. E foi um trabalho muito grande, e ele simpatizou comigo, e eu já não simpatizei com ele. Eu digo, meu Deus, hoje ele me disse que eu sou irmão dele, e eu nunca disse pra ele. Eu digo, ó, bicho, eu sempre achei isso antipático. Pode ser. Digo, meu Deus. E ele mora nos Estados Unidos, gosto muito. A gente se trata como irmão. Digo, meu pai do céu, agora hoje eu entendo por quê. Como os Espíritos dizem, essa antipatia não é nem sempre o mal. É a forma de pensar. O cara pensa de um jeito, outro pensa do outro. E não é? Se expressa naquele mesmo problema que eu tenho e você tem, ele se expressa de uma forma que choque a mim, ou choque a você, ou eu choque os dois. Ah, meu Deus, Deus. A gente tem normalmente dentro da nossa mente, né, uma ideia daquilo que é ideal, né? Então, da pessoa que se transmite tranquilidade, paz, confiança, enfim, essas coisas todas, né? E se essa pessoa sabe Deus por quê e não tem aquele biotipo, digamos assim, né? Tu já fica meio desconfiado e já aquilo parece que já tem uma luz vermelha ali já, mas olha, perigo. É mais ou menos isso. Entende? Então, tem isso. E nós também temos aquela questão de que é muito difícil a gente fazer isso, é não julgar. Isso acontece porque justamente automaticamente, quando tu antipatiza com uma pessoa, é porque tu já julgou alguma coisa. Né? A gente sente, já vem um pensamento. O que eu acho interessante, me desculpe, oi? Não, digo, é isso mesmo, você já julgou, pré-julgou e aquilo ali já, bom, essa aqui não é bom. Mas quem sabe se é bom ou não. Hoje, por exemplo, estudando a doutrina dos Espíritos, como eles nos mostram, eles nos ajudam a compreendermos, eu a me compreender, você a se compreender, e assim nós nos relacionarmos melhor. Então hoje eu percebo que eu mesmo faço muito barulho, de repente eu estou com um pensamento, de repente eu já estou com outro, eu fico olhando, quanto barulho eu faço, velho. E essa forma de linguagem, quando dois se encontram, em dois bicudos não se beijam, eles estão do jeito parecido aí, nesse barulho mental. E quando se fala, Ave Maria. Eu acredito que isso é natural para todo mundo. Eu acredito que é raro que não tenha isso. Por exemplo, até Chico Xavier tinha isso com uma pessoa. Quem era, rapaz? Parece que era um padre. Não sei se era um padre, agora eu não esqueci. Ele tinha um certo temor, era com relação a alguma criatura, e agora eu já não me lembrei não. Mas isso não quer dizer que venha a causa é o mal, né? Eu sou mal também, fulano é má. É bem interessante analisarmos que poderemos terminar resolvendo esse problema de uma natureza no diálogo, né? Deixa ele falar, tu escuta. Eu jogo no voleibol nas quarta-feiras. Tem uns 3 ou 4 que eu não vai comigo. Não vou bem com eles. Eu fico olhando. Tem um mesmo que eu digo, meu Deus do céu, me ajude. Eu sou espírita, eu sei. O cara nem conhece o espiritismo. E eu digo, mas não entra. É uma luta que eu digo, meu Deus, me ajude. Por favor, para ver. E aí eu fico com receio que me cause um mal, sei lá. E fico numa luta, meu Deus. Acredito que todo mundo deve ser parecido, né? Não é? Então, será que... Às vezes tem pessoas que a gente vê até dentro da própria família mesmo, né? Não é? A fulana, não, mas a fulana não gosta da fulana, ou reage assim, sabe? Mas às vezes por quê? Porque as pessoas, na verdade, não gostam de se ver como se fosse no espelho. E se a outra pessoa é muito parecida com ela,
Aqui parece que tem um choque, né? É. Porque enxerga no outro, entendeu? Já imaginou? Aí, pô, É. mas aí vai ver depois, olha, mas você é muito parecido com a pessoa ali, né? E tu acha que nem ela. Não, é assim, olha bem que tu não gosta dela porque é igual. É, vocês são muito semelhantes nesse sentido, são antipáticos, mas vocês são semelhantes nesse sentido, na antipatia. Vamos fechar só com essa última questão bem rapidinha a leitura, já que a gente fecha o assunto. E é a questão 391, né? Vamos deixar pro 391. A antipatia entre duas pessoas se manifesta primeiro naquela cujo espírito é pior ou melhor. Manifesta-se tanto num quanto no outro, mas as causas e os efeitos são diferentes. Um espírito mau tem antipatia por qualquer pessoa que possa julgá-lo ou desmascará-lo. Ao ver alguém pela primeira vez, logo percebe que vai ser censurado. Seu afastamento em relação a essa pessoa se transforma em ódio, em inveja, e isso lhe inspira o desejo de praticar o mal. Uau. O espírito bom sente repulsa pelo mal porque sabe que não será compreendido por ele e que não compartilharão dos mesmos sentimentos. Porém, por estar seguro de sua superioridade, não sente pelo outro nem ódio nem inveja. Contenta-se em evitá-lo e lastima por isso. Eu até agradeço que parece que eu estou aqui. Né? Eu não estou pelo mal, não, mas eu estou por aqui de evitá-lo. É verdade. É isso, exatamente. E por incrível que pareça, na leitura aqui, esse rapaz que eu falei é do voleibol, ele não assiste, que ele é de outro país aqui, ó, de outro país, ele nem é suíço. Quando eu voltei para o voleibol, que passei uns 6 meses sem ir, e inclusive a causa era mais ele. E depois que eu voltei, com quem eu que me deparo pela primeira vez? Justamente com ele, cara. Eu digo, meu Deus do céu. Aí ele, não sei o que, eu digo, ai, eu já dei os passos rápido e fui-me embora, porque eu não queria continuar a prosa. Sim. Agora, tem um caso aí do mal, né? O cara, quando é mal mesmo, é mal. E se qualquer um outro tiver uma ideia contrária, ele já está pensando ali e resolver a coisa pelo... bicho, ó. E ou vai pra faca, ou vai pro tiro, não sei, ou vai pra porrada. Ele vai querer praticar o mal. Ele não vai aceitar, não. Ou o que é pior, aparentemente fica teu amigo e por trás está te judiando. E ele tá doidinho para me ver, ver a minha queda. Interessante. Então, essas são as criaturas que são desejosas, são envolvidas pelo mal, não vão aceitar. Mas de onde vem de um e outro, uma e outra é indiferentemente, mas distintas são as causas e os efeitos das duas. Aquela cujo espírito é mau antipatiza com o que quer que a pessoa julgue e desmascare, que venha... a pessoa que é má, ela não vai aceitar alguém contrário a ela, não. Ela vai tentar logo eliminar. Inclusive, nós vemos isso na prática de dias de hoje. Fulano, o presidente e tal, de repente, aquele secretário dele tornou-se inimigo dele. Aí ele foi para Inglaterra. E depois ele deu um jeitinho de envenenar esse cara. Inclusive, isso é real. E o cara, por tocar em um objeto lá, ele é contaminado e termina morrendo. E dá culpa a um presidente que, inclusive, eu acho que vocês conhecem essa história. E ele quer dar fim. Ele não aceita nem que ele continue vivo aqui. Ele quer dar um jeitinho de... vai-te embora. Sai longe de mim mesmo e desaparece aqui desse planeta. Bom, gente. Realmente são os espíritos do mal, são espíritos literalmente digamos, do lado negro da força. São pessoas que, de uma forma ou de outra, antipatizando ou não com alguma pessoa, se essa pessoa pode ser até muito amigo, muito parceiro, muito irmão, e atrapalhou a vida de um espírito mau, o plano dele, com certeza ele vai dar um jeito de te tirar do caminho.
Então tem que Pois. realmente ficar muito atento a essas Ficar coisas. atento, é verdade. Bom, gente, vamos agradecer, vamos fazer a nossa oração, pedir a Deus que nos ilumine e nos proteja, que ilumine esses espíritos que estejam nos nossos lares. Se alguém quiser fazer a oração, fique à vontade. Que possamos comungar esses estudos com Jesus, com esses espíritos de luz, agradecidos sempre. Jesus amado, aqui estamos, mais uma vez, agradecendo esses ensinamentos maravilhosos que o Senhor nos traz com essa doutrina que consegue tornar mais claro o pensamento vivo da tua real doutrina, do teu real objetivo aqui conosco. E somos gratos mesmo a Ti por ter tido coragem em vir nos ajudar na prática. Jesus, que o Senhor consiga fazer com que nós possamos continuar firmes, dedicados, inspirados com esses espíritos, para que façamos a nossa reforma. É preciso que saibamos carregar nossa cruz, ela é importante, precisamos trabalhar para crescer. Agradecemos a Deus por nos ter criado. Agradecemos esses espíritos maravilhosos por nos ensinar que somos eternos, que nós não morreremos, nós nunca iremos morrer. E estaremos sempre em caminho de progresso para chegarmos aos braços de Deus com o nosso orientador, o nosso exemplo maior, nos dirigindo, nos arrebanhando para chegar a essas maravilosas revoluções que foi Jesus que trouxe para todos nós. Deus, que o Senhor abençoe a ele, abençoe a todos esses espíritos citados. A nossa diretora, a irmã Angélica, a Bezerra, tantos outros, Chico. Somos gratos, muito, muito gratos. Que Deus, o Senhor, possa abençoar os nossos lares, os lares daqueles que vão assistir esses trabalhos. Por favor, como já pedimos, protege todos esses lares, Deus. Como o Senhor nos criou, nós te pedimos com humildade. Protege todos esses lares, todas essas criaturas. Afasta o mal desses lares, por favor. Que eles possam, as criaturas possam ter mais condições de refletirem e tornar-se mais afáveis umas com as outras, fraternas. Nós te agradecemos mais uma vez por tudo que o Senhor tem nos dado. Em teu nome, Deus, e em nome de todos os espíritos aqui, amigos, damos por concluído mais o estudo da doutrina espírita. Desejando a todos muita paz. Muita paz. Que assim seja, né?